O movimento revolucionário no momento atual já atingiu um ponto em que se torna necessária a insurreição armada. Este pensamento, expresso pelo terceiro congresso do nosso partido, vem dia a dia recebendo novas confirmações. A chama da revolução arde cada vez mais forte, suscitando aqui e ali insurreições locais. 3 dias de barricadas e de lutas de rua em Lodz, uma greve de muitas dezenas de milhares de operários em Ivanovo-Voznessens, com inevitáveis encontros sangrentos com a tropa, insurreição em Odessa, amotinação na frota do Mar Negro e das tripulações da frota de Libau, a semana de Tiflis, tudo isso são presságios da tempestade que se aproxima. Ela se aproxima, aproxima-se de modo irresistível e, se não for hoje, amanhã desabará sobre a Rússia e como uma poderosa torrente purificadora varrerá do caminho todas as coisas velhas e pútridas, libertará o povo russo de seu opróbrio multissecular, que se chama autocracia. Os derradeiros esforços convulsivos do tsarismo, a intensificação de todos os gêneros de repressão, a decretação do estado de sítio na metade do país, a multiplicação das forças e, junto a tudo isso, os discursos tentadores dirigidos aos liberais e as enganadoras promessas de reforma, não o livrarão de seu destino histórico. Os dias da autocracia estão contados, a tempestade é inevitável. Já vem nascendo uma ordem nova, saudada por todo o povo, que dela espera a renovação e o renascimento. Que novos problemas coloca diante de nosso partido essa tempestade que se aproxima? Como devemos adaptar nossa organização e nossa tática às novas exigências da vida, para ter uma participação mais ativa e organizada na insurreição, que constitui o único e necessário início da revolução? Para dirigir a insurreição devemos nós, destacamento de vanguarda dessa classe que não é apenas uma vanguarda, mas também a principal força operante da revolução, criar organismos especiais ou basta para esse fim o atual mecanismo do partido? Essas questões já se acham colocadas diante do partido há alguns meses e exigem uma solução urgente. Para aqueles que têm o culto da espontaneidade, que rebaixam a função do partido a um simples acompanhamento do curso da vida, que se arrastam a reboque e não marcham à testa, como condiz com o destacamento consciente de vanguarda, não existem tais questões. A insurreição é espontânea, dizem eles, não é possível organizá-la e prepará-la. Todo plano de ação elaborado previamente é uma utopia, são contrários a qualquer plano. Plano é consciência e não fenômeno espontâneo, é um inútil desperdício de forças. A vida social possui os seus caminhos inexplorados e reduzirá a frangalhos todos os nossos projetos. Por isso nós, dizem eles, devemos limitar-nos apenas à propaganda e à agitação da ideia da insurreição, da ideia do autoarmamento das massas. Devemos exercer apenas a direção política, e quanto ao povo insurreto, quem quiser que o dirija tecnicamente. Mas até o presente momento sempre agimos, de fato, nesse sentido. Objetam os adversários da política seguidista. É evidente que uma ampla agitação e propaganda, que uma direção política do proletariado são absolutamente necessárias. Limitar-se, porém, a essas tarefas de ordem geral significa que ou evitamos responder à questão colocada diretamente pela vida, ou revelamos uma total incapacidade para adaptar nossa tática às exigências da luta revolucionária em impetuoso desenvolvimento. Daí se depreende que devemos, agora, decuplicar a agitação política, que devemos esforçar-nos por submeter à nossa influência não apenas o proletariado, mas também as inúmeras camadas do povo que pouco a pouco se aproximam da revolução, que devemos esforçar-nos para popularizar em todas as classes da população a ideia da necessidade da insurreição. Mas não podemos limitar-nos a isso somente. A fim de que o proletariado possa utilizar para os fins de sua luta de classe a revolução que se aproxima, a fim de que possa instaurar a ordem democrática que mais do que qualquer outra assegure a luta ulterior pelo socialismo, é indispensável que o proletariado, em torno do qual cerra fileiras a oposição, não somente se encontre no centro da luta, mas também se torne o chefe e o dirigente da insurreição. A direção técnica e a preparação orgânica da insurreição em toda a Rússia constituem exatamente a nova tarefa que a vida colocou perante o proletariado. E se o nosso partido quer ser o dirigente político efetivo da classe operária, não pode e não deve recusar-se a realizar estas novas tarefas. Que devemos fazer então para alcançar esse objetivo? Quais devem ser os nossos primeiros passos?
Muitas das nossas organizações já resolveram praticamente a questão, empregando parte de suas forças e de seus meios em armar o proletariado. Nossa luta contra a autocracia entrou agora num período em que a necessidade do armamento é por todos reconhecida. Mas é certo que não basta a consciência da necessidade do armamento, é necessário apresentar ao partido a tarefa prática de modo claro e direto. Para isso, nossos comitês devem empenhar-se sem delongas em armar o povo localmente, em criar grupos especiais para executar esse trabalho, em organizar grupos distritais para conseguir as armas, em organizar laboratórios para a preparação de várias substâncias explosivas, em elaborar um plano de ocupação dos depósitos de armas e dos arsenais privados e estatais. Não devemos armar o povo apenas com a ardente necessidade do autoarmamento, como nos aconselha a Nova Iskra, mas devemos também tomar as mais enérgicas medidas no sentido de armar o proletariado, segundo o compromisso que nos fez assumir o terceiro congresso do partido. Para resolver esta questão é-nos mais fácil que qualquer outra coisa chegar a um acordo seja com a fração que se separou do partido, se é que pensa efetivamente, com seriedade, no armamento, e não se limita a tagarelar sobre a ardente necessidade do autoarmamento, seja com as organizações social-democráticas nacionais, como, por exemplo, os federalistas armênios e outros, que se traçaram a mesma tarefa. Uma tentativa desse gênero já foi feita em Baku, onde após o massacre de fevereiro, nosso comitê, o grupo Balashano Bibi Eibat e o comitê dos Gentchaquistas, escolheram, em seu próprio seio, uma comissão organizadora para o armamento. É absolutamente necessário que esse trabalho difícil e de responsabilidade seja organizado por um esforço geral. E consideramos que os cálculos dos fracionistas devem representar um obstáculo o menor possível à união de todas as forças social-democráticas nesse terreno. Simultaneamente ao aumento das reservas de armas e à organização de sua busca e de sua preparação em fábricas especiais, é necessário dedicar a mais séria atenção à criação de toda espécie de grupos de combate para a utilização das armas de que nos apossarmos. Em caso algum devem ser permitidas ações tais como a entrega de armas diretamente às massas. Já que dispomos de poucos meios e é muito difícil esconder as armas aos olhos vigilantes da polícia, não conseguiremos armar camadas mais ou menos consideráveis da população, e nossos esforços cairão no vazio. Coisa muito diferente se verificará quando tivermos criado uma organização especial de combate. Nossos grupos de combate aprenderão a fazer bom uso das armas, durante a insurreição, quer ela comece espontaneamente, quer seja previamente preparada. Agirão como destacamentos principais e de vanguarda, em torno deles reunirá o povo insurreto e sob sua direção irá ao combate. Graças à sua experiência e capacidade organizadora, e graças, ainda, ao bom armamento, será possível utilizar todas as forças do povo insurreto e assim alcançar o objetivo imediato: o armamento de todo o povo e a execução de um plano de ação previamente estabelecido. Esses grupos ocuparão rapidamente os diversos depósitos de armas, as instituições governamentais e sociais, os correios, os telégrafos, etc., o que será indispensável ao ulterior desenvolvimento da Revolução. No entanto, esses grupos de combate não são necessários apenas quando a insurreição revolucionária já se haja alastrado por toda a cidade. Sua função não é menos importante também às vésperas da insurreição. Nos últimos 6 meses chegamos à clara convicção de que a autocracia, desacreditada aos olhos de todas as classes da população, concentrou todas as suas energias na mobilização das forças obscurantistas do país, sejam os bandidos profissionais, sejam os elementos menos conscientes e fanatizados dos tártaros, para lutar contra os revolucionários. Armados pela polícia e sob sua proteção, eles aterrorizam a população e criam uma atmosfera pesada para o movimento de libertação. Nossas organizações de combate devem estar sempre prontas a opor a devida resistência a quaisquer tentativas dessas forças obscurantistas, e esforçar-se por transformar o desprezo e a resistência suscitados por sua ação num movimento contra o governo. Os grupos armados de combate, sempre prontos para sair à praça pública e a colocar-se à frente das massas populares, podem facilmente alcançar o objetivo apontado pelo Terceiro Congresso: organizar a resistência armada ao ataque das centúrias negras e de todos os elementos reacionários em geral, dirigidos pelo governo.
Resolução relativa à tática do governo nas vésperas da Revolução. Vide informações. 2. Uma das principais tarefas dos nossos grupos de combate e, de modo geral, da organização técnico-militar, deve ser a elaboração de um plano de insurreição para cada distrito e sua coordenação com o plano elaborado pelo centro do partido para toda a Rússia. Descobrir os pontos mais débeis do adversário, indicar os pontos dos quais se deve atacá-lo, distribuir todas as forças no distrito, estudar a topografia da cidade. Tudo isso deve ser executado preliminarmente, a fim de que em nenhuma circunstância sejamos apanhados de surpresa. É absolutamente fora de propósito examinar aqui, em seus pormenores, este aspecto da atividade de nossas organizações. O completo sigilo na elaboração do plano de ação deve ser acompanhado da mais ampla divulgação possível entre o proletariado, dos conhecimentos técnico-militares absolutamente necessários para conduzir as lutas de rua. Para a execução dessa tarefa, devemos convocar os militares pertencentes à organização. Podemos também convocar, para isso, muitos outros companheiros nossos, que por sua natural capacidade e por suas tendências, serão muito úteis nesse trabalho. Somente essa cuidadosa preparação da insurreição poderá assegurar a função dirigente da social-democracia nos combates que se aproximam entre o povo e a autocracia. Somente uma plena preparação para o combate é que dará ao proletariado a possibilidade de transformar os encontros isolados com a polícia e o exército numa insurreição de todo o povo, a fim de substituir o governo czarista por um governo revolucionário provisório. O proletariado organizado, malgrado os partidários da política seguidista, dedicará todas as suas energias a concentrar nas próprias mãos a direção, quer técnica, quer política, da insurreição. Essa direção é a condição indispensável graças à qual poderemos utilizar, no interesse de nessa luta de classe, a revolução que se aproxima. Artigo não assinado.